Obrigado a todos por estarem aqui. Não sei se estão muitos do outro lado. Estamos a fazer, eu já dei aulas online. Obrigado a todos por estarem aqui. Não sei se estão muitos do outro lado. Estamos a fazer, eu já dei aulas online. Eu queria fazer uma pergunta para o João Pedro Vale e para o Nuno Alexandre. Os amigos meus aqui pediram para fazer essa pergunta em relação àquela exposição que vocês estão fazendo no Stolen Books. Quando a gente viu o quadro que vocês representando lá a questão do Race Debt, eu recebi alguns comentários sobre aquilo. Não foram comentários muito positivos. Querendo entender o motivo de vocês terem utilizado aquela representação de corpos, principalmente porque eram só corpos brancos e não tinha outros tipos de corpos naquilo. Provavelmente não é a primeira vez que vocês vão responder isso, mas queria ouvir de vocês. O que é curioso nesta questão é que a questão nunca passa por qual foi o nosso procedimento, que pessoas nós convidámos, o que é que significa aquela fotografia no contexto do nosso trabalho. E não sei se queres... Não. Que eu fico nervoso porque não tem a ver com a questão, mas com o facto de eu sentir que nos estão a exigir uma representatividade do nosso trabalho e acusando-nos de não representatividade ou de não diversidade naquela fotografia, esquecendo que nós trabalhamos há 20 anos e o que é que o nosso trabalho significa ou aquilo que nós temos vindo a fazer. Aquela fotografia insere-se dentro de um projeto maior, parte de um filme e de um livro do Gyokan Gem e do Yunao Sukaz, que se chama Race Debt. Foi um filme feito e um livro escrito em 79, que fala sobre a representação da homossexualidade ao longo de um século, desde o início da palavra, desde o momento em que a palavra homossexual foi cunhada, coincidindo com o início da fotografia, ou seja, neste século fala-se de um século das imagens onde essa homossexualidade é representada. Porque nós tínhamos feito esse projeto e porque no nosso imaginário existem muitas outras representações, nós achámos que era interessante desenvolver outros projetos paralelos ao Race Debt, que tinham a ver com imagens ou com filmes com os quais nós nos identificávamos ou que tinham sido importantes no desenvolvimento do nosso trabalho. E há um filme em particular, podiam ter sido outros, que se chama não é o homossexual que é perverso, mas a situação em que ele vive, que é um filme do Rosa von Proline, 71. De 1971, cuja última cena tem um grupo de homens a discutir sobre a homossexualidade ou como a homossexualidade pode ser verdadeiramente revolucionária. Wir müssen erotisch frei und sozial verantwortlich werden. Lasst uns zusammen mit den Negern der Black Panther und der Frauenbewegung gegen die Unterdrückung von Minderheiten kämpfen. Kümmert euch gegenseitig um die Situation an euren Arbeitsplätzen. Seid solidarisch bei Konflikten innerhalb der Betriebe mit anderen Kollegen und ihr werdet auch auf ihre Hilfe rechnen können. Engagiert euch politisch. Schwulsein ist nicht Abendfüllen. Wir schwulen Säue wollen endlich Menschen werden und wie Menschen behandelt werden. Und wir müssen selbst darum kämpfen. Wir wollen nicht nur toleriert, wir wollen akzeptiert werden. Es geht nicht nur um eine Anerkennung von Seiten der Bevölkerung, sondern es geht um unser Verhalten unter uns. Wir wollen keine anonymen Vereine. Wir wollen eine gemeinsame Aktion, damit wir uns kennenlernen und uns gemeinsam im Kampf für unsere Probleme näher kommen und uns lieben lernen. Wir müssen uns organisieren. Wir brauchen bessere Kneipen, wir brauchen gute Ärzte und wir brauchen Schutz am Arbeitsplatz. Werdet stolz auf eure Homosexualität! Raus aus den Toiletten, rein in die Straßen! Freiheit für die Schwulen!
e sempre numa lógica anti-assimilação, que é uma coisa que também se fala muito nos últimos anos, mas é curioso ver que em 71 já era um assunto. Anti-assimilação, anti-cópia de códigos heteronormativos, ou mesmo homonormativos, no caso quando falavam de relacionamentos. Sim. O que nós fizemos, no momento em que nós decidimos fazer um reenactment dessa última cena, o que eu e o Nuno decidimos foi, nós com 45 anos, que temos vindo a trabalhar sobre temáticas, 46, temos vindo a trabalhar sobre estas temáticas, com grandes consequências, tanto na nossa vida profissional como na nossa vida pessoal, como devem calcular, porque nós podíamos perfeitamente fazer um trabalho muito direitinho e muito facilmente aceito pelas instituições e pelos museus, mas não. Tanto é que o que nós falámos sobre esta exposição sobre P-Town, que falámos no início da conversa, e o facto de nós termos tido o nosso trabalho censurado e o facto de nós termos lutado contra uma instituição como aquela seguradora e como o Grupo do Espírito Santo, isso teve, obviamente, implicações muito graves na nossa vida. E por isso, nós fomos trabalhando sobre estas questões e pensámos que seria interessante convocar uma série de amigos artistas muito novos, mais novos do que nós, para pensar como é que nós podíamos... isto dentro de uma tradição que vem da própria história da arte, que é tipo a representação dos artistas, ou os artistas se convocarem uns aos outros, tipo, ou seja, eu agora também, no seguimento da tua pergunta, também não queria estar aqui a usar o exemplo do grupo do Leão, do Columbano de Bordal Pinheiro, porque realmente são homens brancos, heterossexuais, mas pronto. Mas o que nós fizemos foi uma coisa muito simples, nós convidámos artistas novos, cujo trabalho tivesse temática queer, e que tivessem trabalhado connosco ou nós nos relacionássemos com eles de alguma forma. Pronto. Foi uma fotografia feita no nosso ateliê, com os nossos meios, sem... Sim, isso era uma questão que eu queria falar. Uma coisa. Nós convidámos muitas pessoas. Daquela representação de corpos, principalmente porque eram só corpos brancos e não tinha outros tipos de corpos aquilo. Provavelmente não é a primeira vez que vocês vão responder isso, mas queria ouvir de vocês.
A pergunta não era nem sobre o processo. A pergunta é porque algumas pessoas... Eu conheço também o Hasdep, já vi. E a ideia do filme é realmente essa questão de atualizar a coisa em si, ou seja, de mostrar que a homossexualidade ou homossexual não é esse monstro. E a homossexualidade hoje não é essa homossexualidade de 79. Ela é outra homossexualidade. Parece que o vosso quadro reproduziu uma época que já não existe mais. Por isso é que nós e algumas pessoas negras, artistas queer, sentiram essa ausência. Porra, mas se teve ali a oportunidade de refazer a ideia do Hasdep, por que foi uma ideia repetida? Ou seja, parece que está de acordo com aquela época, com os corpos iguais, são homens brancos, muito magros. Assim, estou falando que é uma coisa que eu acho que vocês têm que estar abertos, que vocês sabiam que vocês iam ter essas críticas. E eu estou aproveitando a conversa para poder falar. Sobre o processo. A pergunta é porque algumas pessoas... Eu conheço também o Hasdep, já vi. E a ideia do filme é realmente essa questão de atualizar a coisa em si, ou seja, de mostrar que a homossexualidade ou homossexual não é esse monstro. E a homossexualidade hoje não é essa homossexualidade de 79. Ela é outra homossexualidade. Parece que o vosso quadro reproduziu uma época que já não existe mais. Por isso é que nós e algumas pessoas negras, artistas queer, sentiram essa ausência. Porra, mas se teve ali a oportunidade de refazer a ideia do Hasdep, por que foi uma ideia repetida? Ou seja, parece que está de acordo com aquela época, com os corpos iguais, são homens brancos, muito magros. Assim, estou falando que é uma coisa que eu acho que vocês têm que estar abertos, que vocês sabiam que vocês iam ter essas críticas. E eu estou aproveitando a conversa para poder falar do que eu ouvi. Claro, deixa-me acabar de dizer isto. Quando nós convidámos as pessoas para participar neste projeto, nós convidámos muitas pessoas. No momento em que... e essas pessoas, se calhar, eram muito mais diversas do que eram corpos muito menos normativos do que os corpos que apareceram no final. No momento em que eu dissesse a 20 pessoas que se disponibilizaram a vir naquele ateliê, naquela fotografia, que elas não podiam entrar porque as pessoas negras ou as pessoas racializadas que nós tínhamos convidado não estavam disponíveis, eu senti que as estava a tokenizar, as pessoas que não vieram. Porque eu não estava a fazer aquela fotografia porque estava a representar a homossexualidade ou a imagem da homossexualidade, eu estava a fazer aquela fotografia porque ela representa o meu imaginário das pessoas que me envolvem. Eu sou a prima... Obviamente nós defendemos a diversidade, mas nós não podemos concordar em achar que a nossa fotografia, que aquela fotografia do nosso trabalho, ela é representativa da imagem da homossexualidade. Nós somos livres de fazer um trabalho que represente o nosso imaginário. Aquela fotografia não diz em momento nenhum que nós somos racistas ou que não somos inclusivos. Não é sobre isso.
Meus queridos, eu vou-vos ter que pedir que nós vamos ter que fechar. Eu peço imensa desculpa porque isto podíamos fazer outra conversa. Eu vou só terminar aqui dizendo uma coisa, que é, eu acho que aquela fotografia é aquela fotografia. Não tem uma representatividade de tudo o que nós estivemos a falar. Mas tenho que dizer que o João Pedro e o Nuno têm uma outra fotografia, que eu não me lembro do título, que esteve no Maria Matos, por exemplo, e que já esteve à porta do Lux, e que é muito mais representativa, que tem pessoas de todas as cores, todos os géneros, todos os tamanhos, todos os formatos. Atrás de vocês estão... As pessoas O que não quer dizer que o Rodrigo não tenha todo o direito de dizer, ou de quem veja a exposição não tenha todo o direito de questionar, mas vamos ter que transformar isto noutra conversa. Peço imensa desculpa, porque em 5 minutos temos de estar na janela aqui ao lado com isto tudo a funcionar. Mesmo online tem esta questão, e peço imensa desculpa, Rodrigo, que não podemos continuar. Talvez seja possível encaixar isto em algum dos outros temas. Eu vou ver se eu depois vir que há alguma situação onde possamos continuar, porque era interessante falarmos destas questões. Eu aviso-vos para isto poder continuar. Na verdade, ainda não vi a exposição, mas vai estar até ao fim de outubro, não é? Até 20 e tal de outubro, a exposição do Stolen Books. Okay. Ou se calhar até era interessante fazer uma conversa, era lá, ou a partir de lá, não é? Acho que era mais interessante, porque acho que é completamente relevante questionarmos isto e também é relevante vocês terem o vosso ponto de vista. Eu acho muito bem que as pessoas questionem. Eu acho curioso é que as pessoas exijam, essas pessoas que reagem desta forma sem... eu estou disponível, obviamente, para conversar sobre o assunto, mas que reagem à fotografia sem perceber o contexto, sem sequer perguntar como é que as coisas acontecem, que se exija de uma instituição diversidade e representação, tudo bem, eu também exijo, mas que exijam de 2 artistas que uma imagem seja representativa do que quer que seja, eu sou livre de trabalhar sobre o meu próprio imaginário e o meu trabalho... Eu concordo, deixa-me só dizer uma coisa, só desculpa, eu acho que é só problemático trazer para uma prática artística o mesmo tipo de exigências políticas que nós podemos exigir de um Estado, de uma instituição ou de um organismo público. Não é? Porque sobre ativismo essa conversa. Não é sobre ativismo, é sobre arte e são coisas distintas. Ativismo gráfico é o tema da conversa. Eu não concordo pessoalmente com essa perspectiva. É ativismo gráfico e a fotografia é ativismo gráfico. Com certeza, mas também não é a fala de toda a gente falar de tudo. E da mesma maneira, eu acho que a arte não tem que ser necessariamente figurativa. Por isso, de repente, nós podemos estar a falar de diversidade sem estar a falar sobre representação de corpos. E também acho que esta conversa, se nós nos limitarmos a uma questão meramente figurativa, estávamos aqui a falar durante muito mais tempo. Não é figurativa, é representativa. É que hoje você faz arte, é diferente hoje a interpretação de uma pessoa de uma arte que representa um grupo. E você vai estar aberto sempre à crítica. Eu recebo milhões de críticas também todo o tempo. Acho que isso é um processo de construção, de fazer uma arte que seja uma arte, sim, que representa uma diversidade, por que não? Eu acho que pode ser, mas não desculpe estarem só a meter-me um bocadinho entre vocês, porque mas acho que é uma discussão muito pertinente, é quase a discussão da ordem do dia, mas parece-me que não é negar uma representatividade numa prática artística, ela pode acontecer, mas ela não necessita de ser um a priori. Caso contrário, acho que a prática artística corre alguns riscos. Não pode ser uma obrigação.
Não, não pode, não. Do meu ponto de vista, não pode ser uma obrigação de maneira nenhuma. Acho É uma isso obrigação que perigoso. cada um tem consigo próprio. E neste Não caso, precisa, Exato. ter não precisa ter uma obrigação, mas é impossível um artista hoje, no século XXI, não pensar sobre isso e não pensar nas consequências que a arte pode trazer para um tipo de pessoa. É impossível você fazer uma coisa alienada. Só isso. Sim, sim. Não é nada, mas é ter em conta os próprios processos e os modos laborais da própria arte. O que acontece é quando há uma categoria que ela é estanque e é atribuída a tudo aquilo que são as concentrações e os modos de manifestação de um determinado suporte artístico, acontece que depois tens desvios como a eco-arte, onde, claro, que é admirada alguém que luta pelos direitos de uma medusa, não é? Sendo que nessa medusa acaba por ser uma espécie de escape a qualquer política de identidade, porque a representatividade, como não entra aí, eu consigo ter outro tipo de representatividade e, portanto, nunca é acusado na representação de uma medusa os modos laborais da apreensão da medusa, da própria apresentação da obra de arte da medusa, dos recursos gastos para fazer essa obra de medusa. E, portanto, eu acho que há uma política de representatividade que pode acontecer em determinados suportes e manifestações artísticas, mas ela não pode ser enfiada à força em todas as manifestações, mesmo que essa arte possa parecer figurativa. Sim, mas a arte também é um reflexo a arte é um reflexo da sociedade e isto não é uma crítica, nem é uma crítica pejorativa, obviamente, ao trabalho do João Pedro. É um reflexo da sociedade. Isso é só porque realmente, como reflexo, a arte é realmente um reflexo, percebemos que a nossa cultura é uma cultura baseada ainda em cânones de 70. Isso é óbvio. É isso. Da sociedade, a sociedade só se representava através da arte estatal, por exemplo. Portanto, a arte não é representativa do Estado, não há um tipo de arte, não há uma forma de apresentar a arte, isso é destruir toda a possibilidade de abertura da arte. E segundo, a arte é a criação só é criada a partir de um excedente societal. Portanto, ela é sempre... E geralmente é branco e é europeu, né? O problema é esse. Esse excedente nunca vai para uma parte que é minoria. A questão toda é essa, eu não estou negando isso, nem é o tema da conversa. Eu só trouxe essa crítica porque nós, consumidores negros, racializados, vemos as obras de arte, na maioria dos seus casos, e não nos vemos representados. Ou seja, eu entendo que são artistas brancos a produzirem uma arte que vem do seu imaginário branco. Eu não estou cobrando isso. O que eu estou dizendo é que hoje é impossível você fazer arte sem essa reflexão. Você precisa Rodrigo, mas também temos que ver que estamos a analisar uma obra. Todo o trabalho. Não, obviamente. Não eu estou a dizer que há outras obras que têm outras inclusões. Não. Eu só acho que é uma coisa importante, a gente está falando de ativismo. Hoje, uma arte ativista precisa pensar nas questões raciais, as questões coloniais, vocês sabem, eu acho que todo mundo pensa nisso. O que acontece é que eu recebi algumas perguntas, indagações e críticas, eu não conhecia o trabalho do João Pedro Vale e do Nuno Alexandre, e fui ver, tem muitas coisas lindas, e fui pensar, falei, eu quero perguntar, então, eu não conheço, eu quero perguntar, eu acho que esse diálogo é muito importante,
a gente não virar inimigos artísticos, mas aliados. Eu acho que é super relevante, mas vamos ter que pedir desculpa porque já passámos a hora e temos um lançamento a acontecer aqui ao lado. Eu acho que essas questões são importantes, mas eu acho que os modos laborais, os modos de produção, os modos de exibição, etc., tudo isso é que tem que ser pensado, não é? E tem que ser atacado em várias esferas e não numa esfera que é normalmente a esfera normalmente mais fácil. Que o que aconteceu online, eu não segui, mas foram-me dizendo, foi que havia um esbanjamento de recursos em relação a essa fotografia, que eu não a vi, portanto, só a vi através da internet, sem conhecimento dos processos, etc. E muitas vezes os equipamentos institucionais, esses sim, que deviam ser boicotados sistematicamente pelas suas escolhas e o tipo de representação, não são. E, portanto, mesmo ainda há pouco tempo vi uma entrevista de uma artista trans em que a accountability é feita aos artistas e não necessariamente às instituições, porque é que tinha ganho um prémio de uma instituição. Não dá as questões podem ser todas levantadas. Agora, primeiro, têm que ter, queremos saber, então, nessa fotografia, quais são os modos de produção, e depois, que o mesmo tipo temos que estar juntos no mesmo tipo de destruição das estruturas que têm mais recursos. Obviamente. Obviamente. Então proponho uma conversa para a exposição de João Pedro. Quando quiserem fazer, vamos combinar, fazemos essa conversa e trazemos a Rodrigo. Ok? Vieram sempre pessoas que temos coisas para nos queixar. Não é o Rodrigo, somos todos nós. Eu também vou assumir. No mundo em geral. Mas olha, mas não nos podemos queixar agora mais. Agora temos de deixar passar e deixar a Sapata lançar um livro online dentro da Feira Gráfica. Grande beijinho, muito obrigado a todos. Rodrigo, obrigado. João Pedro, Nuno, André, Sílvia, Xavier e Cécia. Força, vamos para o quadradinho aqui ao lado. Obrigada. Até já.